Bom, pessoal, estamos chegando com o nosso programa Sul de Minas em Foco, aqui pela TV Pouso Alegre Rede América, também pelo nosso canal no YouTube, nas redes sociais. Quero agradecer a todos o carinho, a audiência de vocês. A gente tem uma grande audiência e o pessoal agora tá assistindo, tá tirando foto e tá mandando pra gente para postar. Você pode fazer isso, tá? Se você estiver acompanhando o programa, tira uma fotinha da TV lá e manda para cá, você acompanhando a gente aqui, vendo a nossa programação. E hoje a doutora Priscila está aqui, você que mandou sua pergunta, que participou do nosso programa, que está falando para mim, Lucas, o que aconteceu que não vai me responder minha pergunta? Vai, agora a sua pergunta, a gente vai responder. Então, para você que encaminha para a gente, nosso e-mail está aqui, telefone, endereço, zap, enfim, aproveita aí e manda, tira suas dúvidas, participa do nosso programa, que esse é o objetivo. A doutora Priscila hoje está aqui para esclarecer essas dúvidas, né, doutora Priscila? Prazer recebê-la. O prazer é todo meu. Já estou curiosa aqui. Doutora, olha só, a pergunta vem aqui de Pouso Alegre mesmo. É a Simone Maria da Silva Nogueira. Ela disse que viu seu programa de sobre promessas, né? E que ela quer acompanhar você em uma promessa. Ela falou que ela precisa emagrecer 5 quilos por conta de uma cirurgia que ela precisa fazer de redução de mama. Ela quer dicas além da dieta para ajudar ela. É a Simone Maria, aqui de Pouso Alegre. Simone, é importantíssimo cuidar da saúde, né? Você está no caminho certo aí, um ótimo exemplo. E além da alimentação, na alimentação o mais simples é focar na qualidade, então nutrientes diversos, alimentos mais naturais, evitar os ultraprocessados, açúcar e frituras. E a questão da quantidade, né? É sempre colocar um pouquinho menos, sabe? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente vai aumentando o tamanho do prato ao longo do tempo e não percebe. Uma serra. Então, a quantidade também. Mas o que mais? Atividade ajuda muito, não só na perda de peso. Até na perda de peso, a alimentação é o que pesa mais, mas depois na manutenção. Porque não adianta você perder e depois recuperar de novo. Então, a atividade física é essencial na manutenção. Quanto antes você começa, maior vai ser a chance de você automatizar esse hábito ao longo do tempo. Então, é essencial. Além da atividade física, algo que as pessoas esquecem que tem uma influência absurda na questão do peso é o sono. Por quê? Quem dorme pouco ou muito mal tem uma tendência vai acordar mais cansado no dia seguinte e automaticamente a gente tem uma tendência a querer comer mais carboidrato simples, então dá mais desejo por açúcar, por farinha, sabe? E tudo isso atrapalha. E além da questão de você ter mais vontade de comer isso, a tendência é ingerir mais calorias também pela quantidade. Você sente mais fome, entendeu? Quem dorme mal tem essa questão de desregular essa sensação da saciedade. Isso é confirmado por estudos. Então lembrar que às vezes a pessoa tá lá, tá fazendo dieta, tá ralando, mas não consegue perder peso, às vezes é porque dorme mal ou dorme pouco. Então cuidar dessa rotina do sono é algo que faz muita diferença. Doutora, aí aproveitando nisso, a senhora lançou recentemente um e-book que dá dicas para as pessoas como a Simone aqui, elas seguirem ali para ter uma vida mais longa, seguirem ali processos que ajudam, né, nessa caminhada, né? É um livro pequeno, um e-book aí, ele é digital, de fácil acesso, tá disponível nas minhas redes sociais. Se entrar no Instagram, lá na bio, @médica da vida, tem esse guia, chama o Guia Definitivo da Longevidade, e ali eu dou várias dicas pequenas, falo inclusive sobre o sono, então de como fazer essa rotina do sono, de pequenas atitudes que você pode tomar que vão colaborar para essa questão da gente viver mais e melhor. Doutora, se alguém tiver dúvida ou não tiver dificuldade para acessar as redes sociais, tem algum telefone que elas possam entrar em contato? E aí eu envio o link. 35 999 24 0055. Tá vendo? Tá aqui também aparecendo os contatos aqui, você pode também acessar. De Três Corações vem a pergunta do Ronan Silveira Prado. Meu pai sofre de diabetes e eu gostaria de dicas para uma alimentação saudável para ele. Combinando aí, olha só, com a Simone. Olha, diabetes é um desafio porque realmente, porque as pessoas têm essa dificuldade de mudar a alimentação, né? Imagina, é uma doença que vem com a idade ali em torno dos
depois dos 40, 50 anos, né? Quando mais tardia até 60. Então você construiu os hábitos ao longo da vida e de repente você se depara com essa questão de ter que se privar de algumas coisas. Mas essa privação a gente não precisa radicalizar, proibir, porque às vezes a gente vê, né, os filhos, não, você não pode comer isso, não pode comer doce, não pode. Então o não pode, essa proibição, automaticamente ela gera um desejo, né? Então não é a questão de proibir, mas é a questão de saber quando comer, como comer e quanto comer. Então o ideal é você focar numa alimentação mais saudável. Como é que a gente faz isso? Verduras, legumes. Por quê? Porque são ricas em fibras. Eu vou dar um exemplo simples. Vamos pensar num almoço brasileiro. Então, se você já come primeiro as verduras, os legumes e você ingere as fibras, o que você come depois essas fibras, elas ajudam a reduzir o pico, entendeu? Essa absorção, reduz a absorção ali do açúcar que vai vir daqueles alimentos. E açúcar que eu tô falando não é só o açúcar refinado, mas, por exemplo, o arroz branco, a massa, isso daí também vai virar açúcar no corpo, e a gente esquece. Então, comer essas fibras antes, isso daí ajuda a reduzir o pico. Não significa que é para você comer mais, pelo contrário, lembra que precisa reduzir a quantidade e melhorar a qualidade. Então, quando a gente pensa num arroz branco, o arroz integral é melhor? Sim, por quê? Porque ele tem mais fibra, então ele também vai fazer menos pico, vai gerar menos açúcar ali. Quando você faz a combinação disso com proteína, quem são as proteínas? Tem as proteínas que são das leguminosas, pode ser o feijão, a ervilha, soja, enfim. Ou as proteínas animais, que aí são as carnes, né? De preferência as carnes mais magras, peixe, frango. Então, quando você combina as proteínas com os carboidratos, isso também vai melhorar a qualidade dessa alimentação. O que mais? Óleos de boa qualidade. Então, fritura é ruim, não é um óleo de boa qualidade, mas uma fruta que tem o abacate tem um óleo de boa qualidade, um pouquinho de azeite que você pode colocar ali na salada. São formas de você ir fazendo escolhas no seu dia a dia que contribuem para a sua saúde. De manhã, vai comer um pão? É melhor um pão integral. Priscila, mas eu gosto muito do pão branco. Então, pode pôr uma folha de alface, um tomatinho no pão, põe um ovo, que é proteína. Ali você tem um carboidrato, uma proteína e tem fibras. Então, combinações são importantes. Priscila, mas eu não sei o que é carboidrato, proteína, isso daí tá tudo confundindo na minha cabeça. Então pensa nisso, olha, ao invés de você comer um pão com manteiga, você gosta muito do pão com manteiga, se isso for muito importante para você, deixa o pão com manteiga, por exemplo, um dia na semana, e os outros você tenta manter aquilo que vai ser mais saudável. Então, por exemplo, foi lá, fez esse sanduichinho, comeu na hora do almoço, tentar trocar. Mas eu gosto muito do arroz branco, eu não gosto do integral. Então tenta comer um dia assim, um dia o arroz branco, outro dia o integral. Um pouco, às vezes as pessoas acham que tem que mudar a alimentação inteira. Mudar a alimentação inteira de uma hora para outra, você não vai conseguir manter. E aí ainda começa a comer escondido, né? Guarda lá duro, porque né? Come escondido dos outros, mas você não come escondido do seu corpo, não tem como, né? Não tem não jeito. Engana, né? Então é melhor você fazer essas mudanças gradativas, até porque à medida que você vai mudando aos poucos, um pouquinho que vai melhorando o seu exame de sangue, você vai vendo o resultado. E aí você vai vendo o resultado, você vai começando a gostar disso. E aí automaticamente você vai querer realizar mais mudanças. E lembrar do diabetes também que a atividade física é essencial, colocar essa caminhadinha para ajudar a queimar, movimentar, pode ser... alimentou ali, põe uma caminhadinha uns 5, 10 minutos, sabe? Para ajudar na digestão, ajudar nessa queima, para baixar a glicose. Olha, tem tanta coisa que pode ser feita, mas eu te digo o seguinte, começa pelo básico, sabe? Começa pelo principal, comece melhorando a qualidade. Outra coisa que precisa tomar cuidado são os ultraprocessados. Por quê? Porque os alimentos que são muito industrializados, que tem muito aditivo...
por exemplo, você vai no mercado, já viu que agora tem um selinho no mercado do alimento? Tem. Alto em açúcar adicionado. Viu aquilo? Pula fora. Aquilo com certeza... Poxa, Priscila, mas eu gosto muito. Não compra, não tenha isso em casa. Porque se tiver na sua casa, a chance de você comer é muito grande. Então deixa para eventualmente, de vez em quando, sabe? Aí uma vez por mês. Aí você mata aquela sua vontade de comprar aquilo específico, come uma vez e acabou. Agora, se você tem aquilo disponível no seu dia a dia, lá na sua casa, vai abrir seu armário lá na geladeira, vai estar lá, você vai pegar. Não tem jeito, né? Então, cuidado, hein? Olha só, esse aqui não revelou o nome. Ele disse que acompanha sempre o nosso programa e gosta muito das dicas de saúde mental da doutora Priscila. Gostaria de saber como ligar menos para os conflitos de cunhadas. Não está suportando a dela. Ela é muito chata. Não revelou o nome. Relacionamento. Esse é um tema que a doutora Priscila gosta. E eu gosto de ouvir as histórias. Vocês podem mandar pra gente aqui, que é divertido. Não que a gente queira, não que a gente tá aí, né? Mas é que é bom compartilhar para que outras pessoas que, com certeza, muita gente na casa tá vivendo esse momento. Então é importante vocês compartilhar aqui. A doutora Priscila dá a dica para vocês. Olha, relacionar-se é um desafio, né? E muitas vezes o que a gente vê no outro, reflete algo em nós, né? Então, primeiro, entender que você não vai mudar a sua cunhada, entendeu? Mas eu não gosto quando ela fala isso. Então, mas ela vai falar, não tem jeito. Você vai ter que aprender a conviver com isso e saber que essa convivência é importante porque, de fato, é uma pessoa que é da família, enfim. Quando tem esse tipo de conflito, eu vou dar até uma experiência agora, que é uma experiência pessoal. Eu e minha cunhada, nós tivemos as nossas diferenças por um bom tempo. Sabe o que salvou o nosso relacionamento? O beach tênis. Encontrar algo em comum, sabe? Encontrar algo que seja do interesse de vocês duas. Pra gente encontrar isso, a gente tem que estar aberto. Tem que ter um olhar curioso pro outro, sabe? Eu e a minha cunhada, a gente teve uma dificuldade assim por muito tempo. E aí, por um acaso, ela fazia aula de beach tênis, gostava de jogar, esporte de raquete. Gente, eu jogo futebol, eu nem gosto. Então eu virava e falava assim, raquete? Deus que me livre! Então assim, talvez eu era a cunhada chata, mas tudo... eu de jeito nenhum. Só que aí, o que ela fez? Ela deu de presente uma aula pro meu marido. Imagina, meu marido nunca ia se inscrever naquela aula, eu conheço o perfil, falei, gente, vai sobrar pra mim. Eu vou ter que fazer essa aula pra ele fazer. E aí eu fui, agendei a aula, experimentei, gostei mais do que todo mundo. E aí, olha isso, uma coisa que eu até tinha um certo preconceito meu interno, né? De não querer experimentar, de não é. E de repente, eu comecei a gostar. Nós começamos todos a fazermos aula. Hoje a minha filha faz, os filhos dos meus sobrinhos fazem. A família toda reunida. A gente participa de torneio, sabe? Se inscreve só pra ir lá jogar, dar risada. A gente joga no fim de semana. Se tornou, além de ser um esporte, além de ser uma atividade física que entrou na nossa rotina, é algo, por exemplo, ao invés de a gente ficar lá sentado só ao redor da mesa, comendo, e exagerando, né? Às vezes bebendo. Não, a gente vai jogar. Então trouxe um hábito, um bom hábito para a família, um momento de convivência, algo que a gente se diverte. Então, e falo que a gente precisa estar atento para essas pequenas coisas, sabe? E não ficar agarrado às diferenças. Se eu tivesse ficado naquela posição de só reclamar, não, mas a gente é muito diferente, não, mas... o não, né? Estaria segurando. Exato, a gente ia estar perdendo tudo isso que a gente construiu nos últimos 2 anos por conta de uma aula de beach tênis, entendeu? Então, desenvolva esse olhar de curiosidade, quando você se encontrar com a sua cunhada, fica pensando, fala, poxa, o que a gente tem em comum? Chame para fazer algo diferente. Então vamos tentar algo diferente as duas juntas para ver o que acontece? Hoje, para vocês terem uma noção, às vezes meu marido viaja e eu fico por aqui. Uma vez eu liguei para minha cunhada, ela veio e nós saímos para jantar juntas e foi um momento assim
Porque nós somos outras pessoas quando a gente tá sem, né, é isso, eu sem o meu marido, ela sem o marido dela, só nós duas. A gente teve um jantar tão gostoso, depois ela me mandou mensagem e hoje eu lembro disso com muito carinho. E assim, eu tenho me traz uma sensação tão boa, justamente por ser capaz de olhar e falar assim, nossa, que bom que eu não fiquei ali, sabe? Uma pessoa mesquinha arrumando confusãozinha, só porque parece que até culturalmente é legal a gente não gostar, né? De cunhado, de assim, sogra, tem aquelas piadinhas, cunhado já começa com... Porque... com seu, né? É verdade. E assim, a gente tem que ser capaz de mudar até a nossa cultura, até as coisas que a gente cresceu ouvindo, porque às vezes a gente reproduz sem pensar, né? Só porque parece que é natural você reclamar. E ao invés de escolher reclamar do outro, escolher ter esse olhar de abertura e de curiosidade, isso contribui muito para as relações, mas não só para as relações, para a nossa vida. É bom a gente ser a pessoa que consegue se relacionar bem, que consegue enxergar o melhor do outro, porque quando a gente consegue enxergar o melhor do outro, isso significa que a gente enxerga o melhor em nós também. Tá feita a dica aí, ó. Marcos Roberto Reis, eu vi em entrevistas suas passadas falando sobre morte súbita e fiquei interessado em saber se tem como prevenir. O Marcos Roberto aqui de Pouso Alegre. É importante a gente lembrar que prevenção não é garantia de nada, né? Mas com certeza tem, por quê? Porque a morte súbita, geralmente, ela está relacionada a problemas cardíacos. E hoje a gente tem exames, tem formas de detecção precoce. Lembrando que não é garantia, mas você fazer um check-up regular, você ter bons hábitos, manter um bom estilo de vida, isso daí está relacionado à prevenção, sim. Legal, Marcos Roberto, tá feita a dica. Bom, gente, hoje não dá mais tempo da gente responder mais nada, mas nos próximos programas, com certeza, a doutora Priscila vai voltar aqui pra gente para esclarecer as dúvidas. Então você já sabe, né? Aqui os nossos contatos para que você possa mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas. O tema que você quiser, pode ser, né, doutora? A dúvida que tiver. A dúvida que tiver. A doutora Priscila responde para vocês aqui. Doutora, obrigado mais uma vez, viu? Imagina, obrigada a vocês. Continuem enviando as perguntas, porque às vezes a sua dúvida serve inclusive para outras pessoas ao seu redor, né? Às vezes a gente tem vergonha de perguntar, mas não tenha não, porque aqui nem precisa ter vergonha de perguntar, né, gente? Precisa revelar o nome, né? Na sala de aula você ainda justificava, né? Porque, então, enfim... Na quinta série, tudo bem. Agora aqui não tem problema. Aqui o pessoal vai ver, mas não vai te ver. Então você pode participar aqui tranquilamente e tirar suas dúvidas, que a gente fica esperando vocês. Aproveita a tecnologia. Aproveita. Gente, até o próximo programa, viu? Com a doutora Priscila aqui, sempre respondendo as dúvidas para vocês ou trazendo temas aí interessantes que vocês possam compartilhar com vocês, como, por exemplo, aí o e-book dela, que está disponível, está aqui nas redes sociais da doutora, você pode adquirir e que vale a pena, viu? Vale a pena, que é tipo um manual para você viver bem e tranquilo.